Metade do ano se foi e vemos aí com a Book Tag de 50%. Hello pessoal, meu nome é Liliviana de Tempo Literário e bora responder aquela Book Tag que todo mundo responde, que é aquela de 50%. Ou seja, pra gente aqui responder algumas perguntinhas e falar sobre nossas leituras que tivemos aí no primeiro semestre de 2025. Eu basicamente vou responder algumas perguntas, algumas eu vou acabar aqui emendando em outra, acabar transformando em uma única pergunta, porque o meu primeiro semestre foi bastante caótico, então não tive tanta leitura, mas, né, o que a gente faz? Sigamos, não é mesmo? Mas é isso, então bora para a perguntinha da BookTech. Começando com a primeira pergunta, que é: o melhor livro que você leu até agora em 2025? Eu basicamente escolhi dois livros. Um, nesse caso, eu ainda não terminei, mas para mim ele já é a melhor leitura desse primeiro semestre, que é O Assistente do Vilão. Sim, chegou aquele momento de eu ler esse maioral, na qual todo mundo está falando, e por incrível que pareça, gente, é incrível, maravilhoso. Eu tô amando essa leitura. Eu ainda não terminei o livro, tá? Eu ainda tô... Me falta apenas isso aqui pra ler, mas pra mim, gente, já é considerado, assim, o melhor livro, tá bom, gente? Pra mim, eu acho que vai ser o livro favoritado de 2025. Um dos favoritados, tá? Não sabem o que vai acontecer nesse segundo semestre de 2025. Mas pra mim, já é a minha melhor leitura. E um outro livro que eu coloquei também como a minha melhor leitura desse primeiro semestre foi Apenas Amigo, de Hebe de Mendes. É meu primeiro contato com a autora, a minha primeira contato, né, com a escrita, com a sua história. E assim, eu amei esse livro, não é meu favoritado, tá? Mas eu amei, é 5 estrelas, com toda certeza. E pra mim, gente, é um livro assim que você se emociona, você ri, ao mesmo tempo, tipo, você fica entre chorando, mas ao mesmo tempo rindo, sabe? Você fica meio tipo, eu choro ou eu rio? Qual dos dois eu vou decidir ali? Então, pra mim, ambos livros foram a minha melhor leitura aí do primeiro semestre de 2025. O tanto que eu já marquei desse livro, gente, sério. E sabe o que é mais engraçado? Uma curiosidade? Eu comecei a ler esse livro, acho que no domingo. E em menos de 3 dias ou em 4 dias, eu li tudo isso aqui. Pra você ver o tanto que eu tô amando essa história. Mas é isso. E já que a próxima pergunta, basicamente eu emendei essas duas perguntas, a segunda e a terceira, que a segunda pergunta é o pior livro que você leu em 2025, e a terceira que é a melhor continuação que eu li até agora. Porém, todavia, entretanto, pra mim, eu não tive nenhum livro ruim, tá? Esse ano, pra mim, foram leituras que eu tive. Foram maravilhosas, foram incríveis, eu amei cada uma dessas leituras. Foram leituras, assim, muito aconchegantes e que me fez apaixonar, tá? Por cada um desses livros. E, claro, continuação. Gente, eu não li nenhuma continuação até agora. A única coisa que eu fiz foi ler livros que foram volume únicos ou iniciar alguma série, que é nesse caso o Assistente de Vilão, que é uma outra série que, caso, é outro esquema de pirâmide. Mas enfim, o que importa é que pelo menos eu iniciei uma outra série aí que, meu Deus. Enfim, é sobre isso. E já que a próxima pergunta que é: algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Eu basicamente selecionei aqui 3 livrinhos que eu tô muito ansiosíssima para ler. Que o primeiro deles que eu já comprei, que é o Café, Amor e Especiarias, uma livraria com aroma de café. Eu tô doida pra ler esse livro, ansiosíssimo, porque eu tava desejando tanto. E claro que a editora acabou já lançando aí, tá em pré-venda os outros 2 volumes, que é uma série de 5 ou 6 livros, alguma coisa assim. E é basicamente um romance clichêzinho de cidade pequena, e eu tô muito curiosa pra ler esses 2 livros. Um outro livro, assim, de lançamento que eu quero muito, que é With Silver. Tô doida pra ler essa fantasia. E eu quero a edição de capa dura, né? Só que tá carinha, né? Vamos esperar um pouquinho abaixar o preço, mas eu quero muito ler essa fantasia. E No Fundo é Amor, que é o novo lançamento da Ali Hazelwood. Gente, ansiosíssima pra ler esse livro dela. Vi muita gente falando super bem. Eu acho que tanto o livro da Ali que ela lança eu quero ler. Tanto que eu comprei um livro dela na Prime Day. Eu não sei qual foi, mas eu comprei e eu tô ansiosíssima pra ler.
Mas é isso, não só foram esses livros que realmente eu quero ler, tem muitos outros lançamentos do primeiro semestre que foram lançados aí e estão na minha listinha de leitura com toda certeza, né? Mas esses aqui são os que eu tô mais ansiosíssima para ler e são bem curtinhos, parece, mas é isso. E já a próxima pergunta, que nesse caso também acabei que emendando ela em uma única pergunta, que são aqui a 5, a 6, a 7 e a oitava. A quinta é uma não ficção que eu amei. A sexta, um livro que mais me decepcionou esse ano. A sete, o livro que mais me surpreendeu. E um livro que você abandonou esse ano. Começando pela uma não ficção, gente, eu não li não ficção esse ano. A única coisa que eu li, acho que foi mais fantasia do que romance ou suspense. Acho que esse ano eu não li nenhum suspense. Eu só li mais fantasia e romance. O que mais me decepcionou nesse caso, nenhum livro me decepcionou. Todos eles me surpreenderam, me deram boas expectativas. Foram leituras maravilhosas e foram incríveis. Eu amei todas elas. Um livro que mais me surpreendeu esse ano foi A Conquistadora de Estrelas, que foi um novo lançamento da Natália Villa, é uma autora nacional, é uma leitura nacional. Amei demais esse livro. É basicamente um romance entre uma pirata e uma estrela, é basicamente um romance sáfico. Eu amei esse livro e em breve vai sair resenha desse livro aqui, tanto no Instagram, tanto no blog. Mas assim, eu amei muito, me surpreendeu bastante, porque esse livro vai contar a história de Cecília, que ela é irmã do marido da Priya, que basicamente ela apareceu no livro de A Falsificadora de Mapas. Eu li A Falsificadora de Mapas, ela apareceu brevemente, só que o irmão dela aparece em A Falsificadora de Mapas, que por sinal é o marido da Priya, que por sinal é irmão dela, enfim. Sei que aqui conta a história dela, né? Onde ela conhece a estrela, que é a Ivy. Gente, é um livro maravilhoso, é um romance. É bem clichêzinho e assim, eu amei demais e me surpreendeu bastante. E um livro que eu abandonei esse ano, gente, eu sou daquela tipo de pessoa que não abandono livro. Então, assim, não abandonei nenhum livro, também não tive nenhum livro assim do tipo que eu diga não quero ler. Quando eu vejo que um livro não me prende ali no início, talvez não seja o meu momento para ler. Então eu acabo que deixando ele de lado e talvez mais para frente, no futuro, eu acabe pegando ele e lendo novamente. Mas abandonar mesmo, não abandonei. Então, por enquanto, foram essas minhas respostas para essas perguntas que eu acabei emendando em uma única só, em uma única parte. E já a próxima pergunta que é: novo autor favorito que lançou seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente? Eu basicamente escolhi duas autoras aqui que realmente foram as autoras que eu quero ler os livros dela. Quero praticamente ler todos que ela publica. Vou começar falando da autora de Assistente de Vilão. Sim, gente, se tornar minha autora favorita a partir de agora, depois que eu comecei a ler Assistente de Vilão. Amei, amei, amei. Super ansiosa para ler o segundo, né, que é o Aprendiz de Vilão. E claro, né, que todos os outros livros que a autora publicar eu vou querer ler também. E também falando de Hebe Jimenez, que foi meu primeiro contato esse ano, que eu conheci, que vai através de Apenas Amigos. Quero ler outros livros da autora, tanto que tem muitos livros dela publicados, então estou muito curiosa, sim, para ler outros livros dela, outros livros de romances dela publicados, que eu sei que muita gente que lê se apaixona. Então, essas foram as duas minhas novas autoras favoritas de 2025. E já a próxima pergunta, que é: o seu personagem favorito mais recente? Eu não posso deixar de mencioná-la, gente. A Ivy Evangelina, a nossa queridíssima assistente do vilão, gente. Que personagem maravilhosa, sou apaixonada por ela. Amo, amo ela. Ela é aquela personagem estrambelhada e que literalmente é o próprio Pensamentos Intrusivos. É literalmente eu, porque eu sou muito estabanada, eu tô sempre caindo, tô sempre batendo em alguma coisinha. Me identifiquei muito com a personagem, amo ela. E sim, ela é minha personagem favorita. E é claro, né, o meu casal favorito aqui, que é o vilão e ela. Eles dois são a amorzinho da minha vida. E é sobre isso. E a próxima pergunta, que é: um livro que te deixou triste nesse primeiro semestre?
Eu escolhi 2 livros, que é A Vida Literária de Arthur Lefebvre. Basicamente, esse livro eu já falei aqui no canal, e ele foi um livro que realmente me deixou muito triste durante a leitura inteira. O tanto que eu chorei com esse livro por conta da história, por conta da história de Arthur, né, narrada nesse livro. Meu Deus, foi muito sofrimento. E eu sempre ficava pensando, será que esse sofrimento vai acabar, gente? Pelo amor de Deus? Porque eu já não aguentava pensando de tanto chorar. E um outro livro que também me deixou muito triste, que foi o Apenas Amigo, né, da Abby Jimenez. Apesar, né, de eu ter pego o spoiler desse livro por conta de uma sinopse de um outro livro, do segundo livro, né, mesmo assim eu fiquei muito triste, acabei chorando, né, querendo ou não, mesmo sabendo o spoiler, mas é uma cena muito triste e, enfim, partiu meu coração, mas ele acabou que, né, me deixando feliz no final, mesmo assim, né? Mesmo tendo aquela tristeza, o final foi aconchegante, foi de deixar o coração quentinho. Basicamente foram esses 2 livros que realmente me deixaram triste aí nesse primeiro semestre de 2025. Já que a próxima pergunta, que é um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Basicamente eu escolhi esse aqui, Chocolate Quente às Quinta-feiras, porque é um livro muito curtinho, aconchegante, é aquele livro que se encaixa no gênero de ficção de cura, apesar de que cura não tem nada, porque você só fica refletindo e sofrendo com todas as reflexões e acontecimentos que acontecem nesse pequeno livro, de apesar de ser um livro curtinho, e são livros de contos, que se passam apenas em um dia, que são debates de questões normais da vida. Então é um livro que eu amei muito, me deixou muito feliz, deixou meu coração ali aconchegante, coração quentinho no final da leitura, e realmente é um livro que se encaixa nessa pergunta dessa booktag. E já a próxima pergunta, que é melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. Nesse caso, eu não assisti nada de adaptação esse ano. Eu realmente estou muito ruim em quesito de assistir adaptações. Eu já vi muitas adaptações sendo lançadas aí, estreadas, já teve Mentiroso, que por sinal não li o livro, também não fazia sentido eu assistir. Eu sei que tem a adaptação de Os Bridgerton da 3ª temporada, eu não assisti, eu não tô animada, meio que fiquei decepcionada com a segunda, então meio que não me animou muito pra ver a terceira. Eu sei que tem o Matt Hall, acho que é assim que se chama, que é uma série, também não assisti, mas também não li o livro. Tem também de Minha Culpa, eu não assisti, mas eu li o livro, enfim. Esse ano meio que eu tô pecando muito em quesito de adaptações literárias. Quem sabe me volte o ânimo para rever, para assistir, né, alguma adaptação esse ano. Mas enfim. Mas é isso, né, gente? Sigamos. E já a próxima pergunta, que é o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano? Nesse caso, no mês de julho foi o meu aniversário, então eu quis me dar de presente, né, um livro, e eu acabei escolhendo o livro A Rosa Acorrentada, que basicamente é uma fanfic, né, de Dramione, é o que todo mundo chama, que é basicamente um romance entre Hermione e Draco. Eu não li nada, mas eu já ouvi falar muito dessas fanfic, e está sendo lançado aqui no Brasil, e eu amei tanto a edição desse livro, que tá tão perfeita, que eu falei, eu quero esse livro, eu vou me dar de presente. E foi o que eu fiz, acabei me dando de presente esse livro, ainda não chegou, porque eu comprei na pré-venda, o livro vai ser lançado aí em agosto, se eu não me engano acho que vai ser no dia 28 de agosto, mas não era por aí. Mas me dei de presente esse livro, e pra mim foi um livro assim, que a edição tá belíssima, mas ansiosíssima para ler também. E já com a última pergunta dessa book tag, que é quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Eu vou querer ler com certeza a continuação de Assistente do Vilão, que é Aprendiz do Vilão, que eu tenho na minha estante ali. O Divinos Rivais, então quero muito ler esse livro, estou ansiosíssima, porque eu vejo muita gente falando super bem dele, né? Quero muito ler esse livro. E talvez alguma continuação de alguma outra série, porque eu tenho séries aí que eu preciso continuar, como a Rainha Vermelha, o Instrumentos Mortais, Mancha Cinza, que é o último volume que eu ainda não li. Tem muitas outras séries aí que eu preciso dar continuidade, mas
já tô assim, esperando aquela vontade, sabe? Tipo, aquele momento, tipo, agora eu quero ler a continuação dessa série. Então, mas é isso, gente. Basicamente são esses livros, muitos outros livros eu vou querer ler nesse segundo semestre. Vamos ver no que vai dar, vamos ver no que vai acontecer. Basicamente foram essas minhas únicas leituras desse primeiro semestre. Foram bastante poucas, porque o primeiro semestre foi bastante caótico, porque estava eu indo atrás de estágio para faculdade, estudo, enfim, foi tudo caótico, mas enfim. Vamos ver se nesse segundo semestre eu consiga ler bem mais. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado das minhas respostas dessa book tag. Eu sei que foram poucos livros que eu li, mas apenas li no meu ritmo. E é isso, a gente só segue a vida, não é mesmo? Mas é isso, comente aí no comentário quais são os livros que você pretende ler no segundo semestre, que eu quero muito saber. E é claro, não se esqueçam, né, de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Também não se esqueçam de me acompanhar nas redes sociais, porque eu tô sempre ativa por lá. E é claro, gente, não se esqueçam, né, de se inscrevam aqui no canal, porque quero muito, muito, muito chegar a 300 inscritos. Quero muito chegar a essa meta até o final do ano, mas é isso. Então, só me ajudem. E é sobre isso. Um beijo e até o próximo vídeo.